A paz do Senhor Jesus, boa noite. Passando aqui para deixar uma mensagem para os nossos corações. E desde já quero dizer para ti, para acalmar o teu coração, para descansar no Senhor. Aleluia, eu posso não saber as lutas que você está passando, eu não conheço o teu problema, mas Jesus conhece e Ele é a solução. O Espírito Santo de Deus, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para ti que muitas das vezes você fica preocupado. Muitas das vezes você não sabe o que fazer. Muitas das vezes, aleluia, você olha e não vê saída. E nessa noite o céu está aberto. Nesse momento o céu está aberto, os olhos do Senhor têm te contemplado. O Senhor é Deus de milagre. Qual é o milagre que você precisa? Aleluia, qual é o teu sonho que você acha que o tempo passou e que não vai realizar? Eu quero dizer para ti nesse momento, para te esquecer tudo o que você tem ouvido. Esquecer tudo aquilo que tem te machucado. Esvazie-se de tudo aquilo, aleluia, que tem te sobrecarregado. E ouve o que o Senhor quer falar contigo. Aleluia, receba do Senhor a paz, a graça. Receba do Senhor renovo, a cura, a libertação. Aleluia. Eu quero dizer para ti que grande tem sido a luta, mas maior é o Senhor que em todo tempo tem cuidado de ti. Grande é o Senhor que não te esqueceu, não te desamparou, não te virou as costas nem sequer por um minuto. Você pode pensar que Deus te esqueceu, mas Ele não te esqueceu. Deus não desistiu de você. Aleluia. Não é porque nós erramos que o Pai vai nos abandonar, não. Ele tem perdoado os nossos pecados. Ele perdoa, meus irmãos. Nós também temos que aprender a perdoar. Eu quero dizer para você nesse momento, aquieta a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus, Ele entra em situações que o homem não pode entrar. Em situações que o homem não pode agir. Jesus, Ele entra e Ele age. Talvez você está inquieto, aleluia, preocupado, sofrendo injustiça, desenganado, aleluia, pela medicina, desenganado pelo homem. Eu não sei qual é o teu processo nessa noite, mas eu quero lhe dizer que a tua causa está na mão do Senhor. Está na mão do juiz que se chama Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus. Aleluia, e muitas das vezes o que nós precisamos é descansar no Senhor. É abrir o nosso coração para Ele. Contar para Ele aquilo que nós estamos sentindo. Contar para Jesus aquilo que está nos machucando. Aquilo que está nos entristecendo. Conta para o Senhor o seu medo. Conta para o Senhor Jesus Cristo daquilo que você tem tentado fazer e não conseguiu. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amada. Lúcia Mendes, Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite. Volta para o barco. Volta, aleluia, para o lugar onde o Senhor te colocou. O que é para você fazer, é para você fazer, não é para o homem, não é para mim, é para você. Porque Deus conhece a tua capacidade. Às vezes você mesmo não vê a tua capacidade. Às vezes você mesmo, aleluia, não vê o teu valor. Jesus, Ele vê. Jesus, Ele se importa contigo. Aleluia. Abre o teu coração nessa noite. Convida ao Senhor para entrar e fazer morada. Deixa o Espírito Santo, aleluia, trabalhar em tudo aquilo que você entregou para Ele. Deixa Ele agir, aleluia, em tudo aquilo que você já tentou, já buscou de um lado para o outro, não viu mudança, não viu o resultado. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus curar você. Aleluia, de tudo aquilo que o mundo causou. Palavras te causaram. Deixa Deus ressuscitar os teus sonhos e não tenha medo de mudança. Não tenha medo, aleluia, do que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer é grande. E muitas das vezes nós não imaginamos, nós não conseguimos imaginar quão grandes coisas o nosso Deus pode fazer. Nós desejamos algo tão pequeno. Nós sonhamos algo tão pequeno, porque a gente não sabe sonhar. A gente não sabe pedir. Às vezes a gente viveu tão limitado pelo homem ou por alguém que quando é pra gente falar com Deus, a gente teme, a gente não consegue abrir nosso coração e dizer: Deus, eu quero a chave da minha casa.
Deus, eu quero a chave do meu carro. Deus, eu quero que o Senhor envie o teu anjo na minha empresa. Aleluia, eu quero consagrar o Senhor e eu quero, Senhor Jesus, que aonde o inimigo decretou situação de falência, o Senhor Jesus Cristo vai operar um milagre ali. O Senhor vai operar um milagre dentro dessa casa. O Senhor vai operar um milagre na tua vida financeira, na tua finança, na tua saúde, no teu ministério. Eu quero dizer para ti, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, ele conhece o teu coração. Aleluia, e mesmo que você passe por um momento de tempestade e não fala com ninguém, Jesus, ele sabe. Aleluia, ele sabe. Tá doendo, né? Aleluia. E muitas vezes eu penso, Deus, a vontade é parar, mas eu não posso. A vontade é fugir, abrir mão de tudo, mas eu não posso, eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. Aleluia, às vezes parece que desistir é mais fácil do que prosseguir, do que continuar tentando. Aleluia, porque muitas das vezes você é criticado. Aleluia, muitas das vezes você se frustra, você se cansa. E às vezes a gente cansa perto da vitória. Então eu quero dizer para ti nesse momento, o anjo do Senhor, ele te visita. O anjo do Senhor, ele supre as tuas necessidades. Não há problemas que Deus não possa resolver. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Aleluia, não há porta que Deus não possa abrir, ele abre. Não há lugar que o Senhor não vê, ele vê tudo. Ele conhece tudo. Ele conhece a tua dor. Ele sabe o teu sentimento. Ele sabe o que estava dando errado na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que você está passando hoje, aleluia, não é para os fracos, é para forte. Às vezes você pensa, mas Deus, como eu vou ser forte se eu sou fraca, eu me sinto fraca? Aleluia, às vezes as forças parecem perder, né? Aleluia. Mas o Senhor Jesus, aleluia, ele te deu uma força que não provém do homem, não vem da terra, vem dele. A sabedoria não vem do homem, não vem da terra, vem dele. A graça não vem do homem, vem dele. Ele é o teu pai, o teu provedor, o teu libertador. Ele é o teu juiz, o teu advogado. Aleluia, ele vai dar um basta nessa injustiça que você tem sofrido. Ele vai dar um basta nessa humilhação. Aleluia, nessa situação que você olhou e pensou, Deus, isso é vergonha. Está me constrangindo. É a humilhação que eu tenho passado, é humilhação demais para mim. Aleluia, está na hora de você voltar a sonhar. Está na hora de você voltar a planejar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não queira desistir daquilo que o Senhor te prometeu. Aleluia, o homem pode falhar conosco, mas Jesus não falha. Grande é a promessa que Deus fez na tua vida e Ele tem para cumprir, Ele vai cumprir. Aleluia, Deus vai mudar esse cativeiro. Deus vai mudar essa situação. Você pode estar fraco, você pode estar cansado, você pode estar lutando agora sem força, sem ânimo. Você pode ter chorado esse dia. Aleluia, porque grande tem sido a angústia. Aleluia, grande tem sido a tempestade. Aleluia, e muitas das vezes, aleluia, pessoas acham que a tua vida é fácil. Pessoas desejam a tua vida e não sabem o que você passa. Não sabem o quanto você chora. Não sabe as preocupações que você tem. Não sabe quantas noites em claro você tem passado. Aleluia, enquanto os teus dormem, você anda de um lado para o outro falando com Deus. Enquanto a cidade dorme, você está falando com Deus. Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais. Eu estou cansado, Senhor. Estou desanimado, estou sem força. Me ajuda, Senhor, porque eu não tenho para onde olhar. Eu não tenho para onde ir. Eu estou só neste lugar. Nem os meus me procuram. Nem os meus me ligam para mim, se importa comigo. Como é que alguém vai se importar? Como é que alguém vai me ver aqui? Como é que alguém vai poder me ajudar se até os meus, Senhor Jesus, me desprezaram, me esqueceram, me colocam de lado? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele está cuidando de você. Jesus, aleluia, Ele é teu abrigo. Jesus, Ele é o teu Pai e nele você pode descansar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós sentimos quando somos desprezados. Nós sentimos quando temos que suportar a ingratidão de quem a gente tem abraçado, de quem a gente tem ajudado, de que a gente tem feito tudo. Aleluia, até mesmo sem poder. Aleluia, para que a pessoa pudesse estar bem. Para que a pessoa pudesse sorrir. Você chorou. Para que alguém pudesse estar de pé, você esteve ali de joelho.
orando, chorando. Aleluia. E quantas vezes faltou palavras? Quantas vezes você dobrou seu joelho e só tinha lágrimas? Quantas das vezes, aleluia, você chegou no templo para orar, na casa do Senhor para orar e a voz não saiu? Você ficou no joelho e as lágrimas rolavam. E o seu pensamento era: Deus, me ajuda. Eu não sei nem como cheguei aqui. Se não fosse o Senhor, não estava aqui, Senhor, porque eu não vi. Eu sei que eu não vi andando. Eu sei que eu cheguei aqui porque o Senhor me carregou, porque eu não tinha força. Quantas vezes você arrumou para ir, para caminhar para a casa do Senhor, mas faltou ânimo, não conseguiu nem sair de tua casa? Aleluia, nós estamos vivendo uns momentos, aleluia, que muitas das vezes o inimigo tem lutado para nos impedir. Ele quer nos impedir de sonhar, ele quer nos impedir de se alegrar, ele quer nos impedir de ter elo chamado amizade com alguém, porque nem ter amizade você pode. Nem dialogar na tua casa você pode. Você não é bem-vindo, aleluia, em certos lugares. Você não é mais bem-vindo na tua família. Você não é bem-vindo mais no teu ministério, porque olha para você com olhar de desprezo. Olha para você com a indiferença. Isso incomoda em você. Isso dói. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo tempo, a cada segundo é uma afronta. A cada momento é uma pedrada. A cada momento, aleluia, você é humilhado, você é julgado. E você olha e pensa: Deus, eu não faço nada para prejudicar ninguém. Mas muito tem me prejudicado. Eu não faço nada para machucar ninguém, para humilhar ninguém. Mas eu estou sendo humilhado, Senhor. Eu estou só o pó, estou só o caco, eu já não tenho mais força. Eu já não sei mais o que fazer. Aleluia, Senhor Jesus, tudo que eu faço é ir para o trabalho, trabalho para casa, ou é da tua casa para a igreja, da igreja para a minha casa. Senhor, aonde eu estou errando? Por que tanta perseguição? Por que tantos levantes? Aleluia. Parece que você é o problema. Aleluia, parece que você é o problema, mas você não é o problema. Pessoas te veem como um erro. Pessoa diz que nem era nem para você ter nascido. Aleluia. Mas o Senhor Jesus é Ele que te deu vida. E é só Ele que vai tirar. É só Ele que pode tirar. Então não teme o homem, não teme a tempestade. Não teme esse barco, aleluia, que está aí, indo de um lado para o outro, balançando. Não tema quem está te aleluia, quem está te perseguindo, quem está te caluniando. Deus te justifica. Deus está cuidando de você. Tem dias, aleluia, que a gente não quer nem ir para a casa do Senhor. Temos, aleluia, um compromisso com a obra, mas não queremos nem ir. Às vezes planejamos o dia inteiro ir, aleluia, não vemos a hora, fica ali ansioso para chegar a hora. E quando chega a hora, vem um desânimo. Quando chega a hora, vem um cansaço. Quando chega a hora, o vento sopra na tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o vento não sopra na tua casa, parece que o inimigo envia alguém. Aleluia, e esse alguém chega e não vai embora. Aleluia, o tempo passa e tu fala: Deus, eu preciso sair, mas a pessoa não vai embora. Eu fico sem graça, Senhor, de pedir licença. Aleluia, mas olha, eu vou ter que ficar em casa de novo, é mais um culto que eu perco. Aleluia, eu não fui no culto passado, é mais um culto também que eu não vou. Aleluia, por quê? Porque o inimigo quer nos impedir, nós que servimos a Deus. Estamos vivendo um tempo de opressão. Espiritualmente, nós vivemos pressionados, vivemos limitados. Aleluia, vivemos, aleluia, sofrendo ataques espirituais na nossa casa, no trabalho, aleluia, no ministério. Aonde a gente vai, nós somos tentados o tempo todo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A afronta vem. De um lado do outro tem serpente ali, nos vigiando, querendo dar o bote. Pessoas se levantam contra o teu ministério, se levantam contra a tua casa, se levantam contra a tua vida financeira, se levantam contra o teu celeiro, porque olha, eu queria ter isso na minha casa, eu não tenho, irmãos, isso é inveja. Cuidado com falsos elogios, cuidado com falsos abraços. Nem todos que te abraçam é teu amigo, nem todos que te abraçam quer te ver bem. Nem todos que te abraçam, aleluia, tá ali, você pode contar, você pode confiar, não pode. Tem abraços que é abraços de falsidade. Deus só tem te incomodado em relação a isso. Deus tem tocado em você em relação a isso. Cuidado com falsos abraços. Você não precisa disso. Jesus, Ele te abraça. Aleluia, cuidado com falsas amizades. Pessoas que você abre o teu coração, você fala, e eles vão lá e contam aquilo que você contou para alguém.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, às vezes ele fala achando que esse alguém vai poder te ajudar, mas esse alguém acaba se levantando contra os seus sonhos. Porque não querem ver os seus sonhos realizar. Não querem ver você ser abençoado. Não querem ver você planejando, não querem ver você caminhando. Aleluia. Então eu quero dizer para ti nessa noite, por mais que você esteja se sentindo pressionado, por mais que muitas das vezes você fica, Deus, eu preciso fazer isso. Eu já abri mão de tantas coisas e agora estou sentindo que eu tenho que abrir mão da minha casa. Eu tenho que abrir mão da minha venda, da minha loja. Eu tenho que abrir mão do lugar que o Senhor me colocou, vender isso e ir para um lugar bem longe, para ver se eu respiro. Meus irmãos, não é vocês que tem que sair, mas é o que entrou é que tem que sair. Essa inveja. Aleluia. Esse olho grande de tudo que você tem. Aleluia. Porque pessoas não querem igual, querem o que você tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem ter diferente, não, mas eles falam, eu quero ter igual o seu. Um dia eu vou ter um desses, mas eles só falam que vai ter aquilo que você tem. Aleluia. Eles só buscam aquilo que você tem. Eles não sabem o preço que você paga, não sabem as noites em claro, não sabem do choro, não sabem do processo, não sabem da humilhação. Eles não sabem das vezes que você vai dormir chorando, não sabem das noites mal dormidas, não sabem dos momentos que você sentou na tua mesa e não pode nem sequer alimentar, porque não descia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, mesmo que esteja agora doendo, mesmo que você está buscando e não vê jeito, não vê solução, às vezes tu pensa, Deus, tem hora que vem o arrependimento, tem coisas, aleluia, que não era para mim ter feito, porque eu fiz, aleluia, e saí como ruim, então parece que não era para mim ter feito, mas você fez. Não se arrependa daquilo que você fez, mas agradece a Deus por Ele ter te dado a oportunidade de fazer, porque hoje se tem alguém sorrindo, você sabe o que preço foi. Você sabe, aleluia, que se você deixar de orar, aleluia, o vento vem, o inimigo toca. Tá de pé porque você tem orado. Tá de pé porque você tem buscado. Aleluia, através da sua vida que Deus tem dado livramento. É através do teu gemido que Deus tem sustentado alguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que para esse alguém hoje, aleluia, você não faz falta, mas lá na frente você vai fazer falta. Porque tem pessoas que acham assim, não, agora eu não preciso mais de fulano. Eu não preciso mais dela, eu não preciso mais dele, mas é engano, precisa. Nós precisamos um do outro. Aleluia, porque Deus manda que a gente tenha união. Deus manda que a igreja dele tenha união, seja paciente ao ouvir, seja paciente, seja cuidadoso ao falar. Aleluia. Porque muitas das vezes quem vai te perseguir é quem está perto de você. Não é quem está longe, não é quem não te conhece, mas é quem vive com você. É quem está do teu lado, que se levanta contra ti. Porque ouve você falar, aí Deus me abençoou com isso. Não, e eles acham que é assim, se ela tá conseguindo tão fácil, eu também posso ter. Se fulano tem tão fácil, por que eu não posso ter? Isso é inveja. E acaba impedindo, parece que o fato da pessoa não prosperar, ele também não quer que você prospere. Aí louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui, somos necessitados do Senhor. Nós buscamos no Senhor auxílio, socorro, aleluia, libertação, a proteção, força. Aleluia, porque se Deus não for conosco, a gente não aguenta. A gente não suporta. Porque o preço é alto, mas tem pessoas que só querem encostar em nós para tirar de nós aquilo que Deus está dando. Aleluia, tem pessoas que só querem colar em você, aleluia, por ver Deus te usar e eles não ter a mesma unção e autoridade que você tem. Até quando você vai colocar no teu barco coisas que não é para colocar? Até quando você vai encaixar no teu barco pessoas que não é para estar neste barco? O barco é Deus, você, a tua casa e mais ninguém. Entende isso? Deus vai separar. Quando Deus começa a fazer separação, só aceita. Quando Deus começa, aleluia, a trabalhar, só descansa. Fica no silêncio, deixa Deus fazer. Não queira ensinar o papai a trabalhar, não, porque ele sabe trabalhar. Às vezes a gente fala, mas Deus podia ser assim. Não é do jeito dele. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dele. Deus quer fazer. E a gente, quando ele começa a agir, a gente fala, mas Senhor, eu estou doendo, Senhor Jesus, perdoa meu filho, age por ele. Deixa Deus fazer. Aí Luiz, porque enquanto a gente coloca a mão aonde não é para colocar,
A gente acaba pegando uma prova, irmão, essa prova é desnecessária. Essa prova não é tua, não é minha. Aleluia, Deus está tratando para amadurecer. Deus quer ensinar. Aleluia, Deus quer levantar alguém. Mas quando Deus começa a trabalhar na vida desse alguém, você vai colocar a mão. Você coloca de frente ali com a situação que Deus, aleluia, está trabalhando. Aleluia, e aí como você vai colocar a tua mão aonde está a mão do Senhor? Não tem jeito. Aleluia, se está na mão do inimigo, Jesus tira. Mas na mão de Deus ninguém consegue tirar nada. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se nós buscamos o Senhor, nós temos que aceitar a vontade dEle. Se nós oramos ao Senhor, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, não é a tua, a vontade dEle. Se nós queremos que a vontade dEle seja feita, nós temos que aceitar. Ele trabalhar do jeito dEle. Eu sei que quando Deus começa a tratar com a nossa casa dói. Mas para nós estar aqui hoje, Ele tratou conosco, com nós primeiro. Ele tratou comigo, Ele tratou com você. Para que nós pudéssemos chegar aqui. Se Ele não tivesse tratado conosco, comigo, com você, como é que nós poderíamos hoje, aleluia, usar de autoridade com amor para ensinar os nossos filhos ou para falar com alguém ao nosso lado? Então existiu um caminho chamado tratamento. Existia um processo chamado, aleluia, aleluia, chamado vale, chamado deserto. É um deserto, é uma escola que Deus levou a gente para ensinar. Mas nessa escola, Ele nos separou. Tu vai passar ali, mas você não vai passar com ninguém. Não é você e tua casa, eu quero tratar você, eu quero ensinar você. Aleluia, porque se eu passo com você pelo deserto, aleluia, você vai entender que tem situações que não cabe mais ninguém. Tem coisas que não é para pessoa perto de você ouvir. Tem coisas que não é para pessoa perto de você tomar a frente, é você. Aleluia, para de ficar tomando bênção a pessoas que não suportam ver você de pé. Para de ficar contando os seus sonhos, seus planos para alguém que não suporta ver você bem. Você acorda bem, você acorda feliz, mas aí alguém te observa. Ali já vem uma dor de cabeça, ali seu coração entristece. E quando falam coisas só para você ouvir, para te entristecer, aí você se frustra, aleluia, rapidinho seu espírito se abate. Então, aleluia, temos que vigiar. Aleluia, porque a gente acha que a gente está vigiando, mas a gente está sendo vigiado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus está dizendo para nós, vigia, fica ligado. Aleluia, cuidado com quem você vai abrir tua boca para poder falar do que se passa dentro da tua casa. Porque o amigo que a gente tem é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nem todo mundo se importa conosco como Deus importa. Deus importa. Mas muitos só querem ouvir, aleluia, o que a gente está passando para sair zombando. Para sair caluniando. Ela diz que serve a Deus, mas a casa de fulano tá uma bagunça. Tá perdido, o filho tá dessa maneira. A filha tá assim, o marido tá tal. Como é que Deus está trabalhando naquela casa? Não, não é Deus que está trabalhando. Só pode ser um maligno, porque tá tudo destruído. Só que Deus permitiu um cenário parecer ser destruído. Parece. Ao meu olhar, ao teu olhar. Mas aonde Deus está trabalhando, nada está perdido. Nada está destruído. Ele permitiu essa situação para confundir alguém aí ao seu lado. Para confundir alguém perto de você. Que duvidaram de que você ia sair dessa prova. De que olharam e pensaram, acabou para fulano. Eu quero ver sair dali, não tem jeito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele muda a história. Ele muda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos passando pela terra de Lodebar, aleluia, ninguém quer estar com a gente. Ninguém vai ligar para você e perguntar, irmãos, como você está? Ninguém vai ligar para você nem para chamar você para orar. Aleluia, por quê? Porque o momento de provação ninguém quer. O momento da perca de Jó, ninguém quer. Aleluia, eles querem estar no momento das bênçãos de Jó. Eles querem estar no momento da prosperidade, da bonança, mas do choro, aleluia, das chagas, da dor, da humilhação, ninguém quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, quando o Senhor nos fala, esperei com a palavra dele, né? Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
nós temos que pedir ao Senhor para nos ensinar a ser paciente. Para nos ensinar, aleluia, a confiar e esperar o tempo dele. Se nós esperamos o tempo de um homem que não pode nada por nós, por que não esperar o tempo do Senhor se o tempo dele é perfeito? Se nós esperamos o tempo de alguém, aleluia, e talvez esse alguém só venha para nos humilhar, para nos confrontar, para nos entristecer, por que não esperar o tempo de Deus? Ele tem a hora certa de agir. Ele não atrasa não, ele chega na hora certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tirou-me de um lago horrível. Ei, você lembra do lugar que Deus te tirou? Você lembra da situação que Deus te livrou? Você lembra daquele problema, da decepção? Você lembra do livramento que Deus te deu, que, aleluia, que era para a morte? Aleluia, o inimigo tinha contado os seus passos. Você lembra, aleluia, de quantas vezes Deus te deu livramento dentro desse ano? E olha que esse ano ainda nem terminou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós precipitamos, tomamos decisões precipitadas. Às vezes nós queremos passar na frente de Deus. E Deus está dizendo para nós, espera. Pode estar parecendo a circunstância demonstrar o contrário, mas espera. Pode estar te caluniando, te pressionando, querendo que você dê a resposta assim, a qualquer maneira. Não. Só dê a resposta quando o Senhor confirmar. Só abra a tua boca quando o Senhor dá a palavra. Não faça nada sem direção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não faça nada sem direção de Deus. Aí louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E não é conforme nós queremos. Ele vai te surpreender. Luiz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que tem pessoas que Ele quer te empurrar. É como se Ele viesse te empurrar só para ver você cair. Só para ver você ser envergonhado. Porque quando nós tomamos frente de Deus, queremos passar na frente de Deus, a gente pode pensar assim, né? Se eu fazer assim vai dar certo. Não dá, irmãos. A gente fazer algo sem direção de Deus, a gente cai. Aí ali o inimigo vai começar a levantar só para zombar da gente. Eu sabia que ia dar nisso lá. Não esperou. A gente estava esperando até sentir pressionado por ele. Ou pressionado por uma situação. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entende que antes de alguém tentar nos pressionar, antes de alguém falar que nos ama, Jesus nos amou primeiro. Antes de alguém chamar você pelo nome, Jesus chamou primeiro. Então Jesus vem primeiro na minha vida, na tua vida, no nosso ministério, na nossa casa. Então, pede o Senhor discernimento, sabedoria, pede o Senhor estratégia, pede a Ele para te responder antes de você falar. Porque você está sendo pressionado a assinar algo, a dar uma resposta de algo. Aleluia. Então o Senhor está dizendo para ti, espera. Eu tenho um momento de agir, não vai ser como eles querem, não é como você pensa. Porque o que Deus está fazendo, meus irmãos, é grande. Deus não trabalha com coisas pequenas, não. Às vezes a gente é tão acostumado a sonhar pequeno, a desejar coisas pequenas e simples. Aleluia, que às vezes Deus fala assim conosco, eu vou te dar uma Ferrari, a gente fala assim, eu quero Fusca. Aí Deus fala, eu vou te dar, aleluia, vai ser o nome de Jesus, eu vou te dar uma casa grande, uma casa enorme e tal, ou um sítio, uma chácara grande. A gente vai logo pensar numa casa simples, pequena. Sabe por quê? Porque a gente não sabe sonhar, a gente não sabe pedir. E a palavra de Deus fala, se você pediu e não recebeu, é porque pediu mal. Então nós temos que aprender a pedir. Porque Deus é Deus de trabalhar em coisas grandes. O milagre não é coisas que eu sei fazer, eu posso fazer. O milagre é coisas que eu não imagino, que eu não posso fazer. O milagre é coisas que eu nem... Aleluia. O milagre que você espera, você ainda não sonhou, você não desejou, você nem imagina. Mas Deus vai fazer na tua vida. Você vai viver coisas sobrenatural ainda esse ano. Mas, irmão, que o ano está acabando. Jesus pode fazer agora, basta você crer. Tira a dúvida do teu coração. Tira a insegurança do teu coração. Aleluia. Para de confiar nos outros e confia no Senhor. Fecha as brechas que estão ao seu redor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos fechar brechas ao nosso redor, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque tem algo impedindo. Aleluia. Pergunta a Deus, Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, o que eu preciso fazer? Aleluia, eu já pedi perdão e eu perdoei. Mas se tem alguma coisa me impedindo, o Senhor me mostra. Porque Deus não deixa os deles enganados nem confundidos. Então, aleluia, Deus ele quer fazer. Mas para ele fazer é necessário que a gente tire a nossa mão e deixe ele trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, quando a gente ora ao Senhor, pedindo ao Senhor para fazer o milagre, para fazer a vontade dele, entende que a vontade dele vai além da nossa. Porque está escrito que o caminho do Senhor não é o nosso caminho, nem os nossos pensamentos, nem o pensamento dele é o nosso pensamento. Então, o que nós estamos pensando? Glorifica o nome do Senhor? O que nós estamos buscando exalta o nome do Senhor? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque nós temos que, aleluia, vigiar com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pede. Entende uma coisa, irmãos? Quando a gente pede algo ao Senhor, não tem como voltar atrás. Deus não é brinquedo, não. Aleluia, não adianta eu pedir algo ao Senhor agora, querer voltar atrás, amanhã falar isso, ficar naquela coisa, eu queria isso aqui, não, amanhã eu quero aquilo, não. Nós temos que saber o que queremos, aleluia, analisar se é isso mesmo, depois falar com o Senhor, porque quando você colocar algo na mão de Deus, está colocado. Não tem como tirar. Deus não é menino, Deus não é criança. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A gente costumou a ficar, bota a coisa na mão de um e tira. Pega com um e depois fala com o outro. Se você falou com Deus, confia. Aleluia, Deus não é brinquedo. Aleluia, se você está pedindo a Deus justiça, aleluia, cuidado com o que você pede, porque a nossa boca ela tem poder para dar vida e morte. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Da boca que vem a bênção, também sai a maldição. Aleluia, então você tem que vigiar com aquilo que sai da tua boca. Tem coisa que nós falamos e não percebemos, mas às vezes o que eu falei entristece o meu irmão. E se entristecer o meu irmão, também entristece o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós andamos, aleluia, que nós possamos andar ligado, entendendo que Deus, ele tá agindo e ele tem feito. Se Deus não estivesse trabalhando por nós não estaria aqui agora. Se Deus não estivesse agindo por nós não estaria aqui. Porque quantas enfermidades nós suportamos, quantos levantes, quantas perseguição, quantas das vezes do nada a gente cai. Aleluia, sem tropeçar, sem nada a gente cai. E eu não estou falando cair espiritualmente, não, estou falando físico mesmo, de cair no chão, de ralar o nosso joelho. Eu estou falando de acidentes no trabalho, acidentes nas ruas. Livramento que Deus deu, aleluia, e livramentos grandes. O problema é que a gente não reconhece os livramentos que Deus dá. A gente não reconhece as coisas que Deus faz. A gente costumou a ser menino mimado, ser filho mimado. A gente acha que tudo tem que ser na nossa hora. Aleluia, aí Deus usa alguém para falar conosco e a gente fala, mas se não aconteceu em 5 minutos, se não aconteceu hoje, não vai acontecer mais. Eu vou sair da igreja. Eu não vou mais caminhar porque eu fui e eu vi isso e não aconteceu. Aleluia, o Senhor falou com você, aleluia, que seria desse jeito? O Senhor falou com você que seria naquele dia? Ou Ele falou que Ele ia fazer, mas Ele quer que você caminhe? Porque Ele deu a ordem para nós caminhar. Mas o que nós temos feito? Nós começamos a caminhar e paramos. E nós não paramos por causa do Senhor ou pelo Senhor, não. Nós paramos por causa do que o homem fala. Esse é o nosso problema. Nós estamos dando ouvido ao que o homem está falando, o que pessoas estão falando de nós, mas a voz do Senhor a gente não ouve. A voz do Senhor, aí Deus está falando conosco, está entrando aqui, saindo aqui, a gente não ouve, a gente não dá crédito. E depois a gente fala, mas eu queria que Deus falasse comigo e Deus não tem falado. Deus está no silêncio, não. A gente que no meio de correrias não para ouvir o que Deus está falando. E Deus fala através do louvor, Deus fala através da oração, Deus fala através dos filhos dele, da criança, a luz do jovem, do adolescente, de cada gesto, em cada coisa simples e pequena, Deus está falando conosco. E é necessário que a gente ouve, porque Jesus está voltando de repente. Jesus, ele está voltando, ele tem feito muitas coisas, ele está fazendo separações dentro da casa dele, ele está peneirando os crentes, e a gente está dormindo. A gente está dormindo, a gente canta que Jesus está voltando, mas nós não posiciona, nós não conserta, nós não arrependemos. A gente louva, pediu, a gente ora e fala, Deus, só podia voltar. Não, gente. A gente tem que saber pedir, saber orar, porque se Jesus voltar agora, será que nós estamos prontos para subir? Será que nós estamos preparados para subir? Se Jesus voltar agora, nós temos algo para oferecer para Ele, ou a gente vai ver Ele de mão vazia? Aleluia, e Ele perguntar, cadê os dons que eu te dei? Cadê a autoridade que eu te dei? O que tu fez com ela? Quantas almas você ganhou? Aleluia, o que tu vai dizer para Ele, Senhor? Eu não fui porque eu estou de cama. Às vezes a gente fica na cama porque a gente não obedeceu ao Senhor e foi fazer o chamado. Fomos cumprir o ID.
Às vezes nós passamos por um momento de provação porque nós não aceitamos o chamado. Deus está falando conosco, Deus manda a gente fazer algo que a gente não faz. Mas quando é o homem que fala, vai lá e faz isso, a gente vai correndo. Quando é a mulher que fala, a gente vai correndo em Deus. E a vontade de Deus aonde fica? Aleluia. O Senhor, aleluia, Ele é o mesmo. Nós mudamos tanto. Nós esfriamos tanto. Aí não adianta dizer que Ele é meu amado. Se Ele é meu amado, por que Ele me chama para orar e eu não vou? Se Ele é meu amado, por que Ele me chama na madrugada para ter um minutinho de intimidade e eu não saio da minha cama? Se Ele é prioridade, por que Ele me convida, aleluia, a subir um monte enquanto a minha casa dorme e eu não vou? Se Ele é aleluia, meu Pai, por que Ele está dizendo para mim, aleluia, toma a tua cruz e me siga e eu não sigo? Eu sigo o que o meu irmão está falando, eu vou onde meu irmão vai, alguém vai, mas eu não vou aonde Jesus está me chamando. Eu não vou aonde Jesus está mandando. Deus está nos chamando a ter compromisso com Ele. Deus está nos chamando para evangelizar, sair de dentro do templo e evangelizar as ruas. Tem pessoas precisando da gente. E aí se a gente fala com alguém, eles zombam da gente. Sabe que é o certo se fazer, mas não vai. Aí louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes quando vê alguém fazendo ide, ainda levanta contra aquele que está fazendo. Mas Deus está mandando nós ir, a gente não vai. Então não persegue aquele que está indo fazer algo que é para você fazer. Deus deu autoridade, Deus deu chamado, Deus ungiu, tem unção, mas não vai. Aí Deus levanta um pequeno, a gente começa a perseguir. Aí louvado seja o nome do Senhor, mas entenda que o Senhor mandou você, mas você se escondeu, você se covardou. Aí Deus te deu palavra e você não abre a tua boca. Aí louvado seja o nome do Senhor. Sabe quanto queria estar no nosso lugar agora? Sabe quantos queriam poder falar e não pode? Sabe quantos queriam poder andar para caminhar para a casa do Senhor e não pode? E muitas vezes nós moramos do lado da igreja e não vamos no culto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes nós moramos do lado da igreja, da casa do Senhor, e não entramos ali para orar. E às vezes aquele que está acamado daria tudo para estar ali cultuando ao Senhor. Às vezes aquele que é mudo daria tudo para poder abrir a boca e adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Às vezes aquele que é surdo queria estar ali, poder ouvir a voz do Senhor, mas não ouve. E nós podemos ouvir, nós podemos falar, nós podemos caminhar e não caminhamos. Aleluia, e queremos dizer que nós servimos a Deus. Servir a Deus é obedecer. Servir a Deus é honrar. Servir a Deus é perdoar. Servir a Deus é acolher aquele que está por aí perdido. É falar de Deus mesmo. É ser imitador dele. Aleluia, servir a Deus, aleluia. Não é eu ficar ali no meu conforto e esquecer quem está do meu lado. Às vezes tem pessoas perto de mim precisando ouvir uma palavra e eu não saio do meu conforto para evangelizar. Às vezes tem alguém do meu lado com fome e sede da palavra do Senhor, aleluia, e às vezes eu posso, e às vezes eu mesmo estou rejeitando, porque eu não tiro um tempo para meditar na palavra, não tiro um tempo para orar, e estou criticando e perseguindo quem está fazendo isso. Então, meus irmãos, muitas das vezes a gente é ingrato, a gente é a ovelha rebelde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente fala, mas aleluia, tem muitos crentes por aí, ninguém me visita, mas a gente não abre a porta, a gente não convida. E quando eles vêm na nossa casa para falar de Deus, a gente ainda acha que está incomodando. Às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, podemos ficar o dia inteiro conversando com alguém, mas na casa do Senhor a gente quer que o culto acabe, a gente acha chato o culto, a gente acha uma hora de culto é muito, não é. Aleluia, porque muitos queriam poder estar ali adorando e não pode. Quantos desceram à sepultura sem ouvir falar de Jesus? Quantos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, estão adoecendo, estão em um leito e não recebem visita de ninguém? Nós estamos aqui nessa terra para quê? Se não é para fazer a vontade de Deus, por que nós estamos aqui? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos ser abençoados, mas nós não fazemos aquilo que o papai está mandando. Nós queremos ser sarados, mas não conseguimos nem sequer sarar as feridas dos nossos irmãos na palavra do Senhor. Não é nem nós que fazemos, quem faz é o Senhor. Nós somos, aleluia, nós somos um barro na mão do oleiro. Ele vai pegar esse barro e fazer vaso. Ele vai dar autoridade. E ele está dizendo, abre a tua boca e profetiza. Tem ossos secos aí perto de você.
Tem pessoas aí chorando ao teu redor. Tem pessoas enfermas aí. O que você tem feito? Nada. Eu não fiz nada, Senhor. Porque eu estava em tanta correria, eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. E o problema é que a gente faz tanta coisa por nós mesmos. E a vontade de Deus está ficando cada dia esquecida. Então o nosso amor está se esfriando não é só com os nossos irmãos, mas é também com as coisas de Deus. O nosso amor esfriou primeiramente com a obra. Porque a gente não adora mais como antes. A gente não ora mais como antes. A gente nem consegue mais sonhar como antes. A gente já não reúne mais como antes. Antes tinha diálogo dentro da casa. Hoje é cada um para um lado. Hoje, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, é cada um para um canto, outro para o outro. Hoje a mãe chora com saudade do filho. E o filho não liga para a mãe. Hoje, aleluia, o pai quer conversar com o filho. E o filho acha que o pai está incomodando. O pai não tem voz mais dentro da casa. Hoje o pastor quer aconselhar a ovelha acha que o pastor está se intrometendo na vida dela. Não vê como cuidado. E muitas das vezes Deus tem levantado o homem dele, a mulher dele, para nos aconselhar. E nós precisamos de alguém que fale de Deus conosco. Nós precisamos ouvir a correção, porque se tem algo em nós que está passando despercebido, que nós não estamos vendo, o Senhor vai usar alguém para nos corrigir. E nós temos que aprender a ouvir e guardar o que Deus está falando. Porque está escrito que o pai repreende o filho porque ama. Se Deus está nos corrigindo, porque não tem momento, irmãos, tem momento que a palavra vai ser boa. Mas tem momento que vai doer porque tem algo em nós que precisa mudar. Tem algo em nós que precisa ser sarado. Se está doendo, aleluia, porque a ferida está aberta, Deus quer cicatrizar. Então vai dar um remédio que pode até arder, pode doer um pouquinho, mas vai vir a cura. Vai vir a mudança. Aí Jesus vai sarar as feridas. E para ele sarar a ferida, o remédio dói. Vai arder um pouquinho. Não vai doer, vai arder. Aleluia, porque para cicatrizar é necessário que arde. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo dias aqui na Terra. E esses dias são muito curtos. Então, às vezes, a gente preocupa tanto com as nossas coisas e esquecemos as coisas de Deus. E Deus, aleluia, Ele está dizendo, eu, Senhor. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Cuidado com quem você tem adorado. Cuidado com quem você tem colocado como Deus na tua vida. Porque a espada ela corta para os dois lados, tanto para mim quanto para você. Aí louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu levanto contra o teu chamado, contra o teu ministério, eu estou me levantando contra a unção que Deus colocou na tua vida. Não é você que o inimigo quer parar, ele quer parar. Ele quer roubar a tua unção. Ele quer roubar a tua coroa. Ele quer roubar a tua essência. Ele quer roubar a tua intimidade. Aleluia, ele quer roubar a tua identidade com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até quando você vai ficar despercebido? Até quando você vai deixar, aleluia, o inimigo tirar de você aquilo que o Senhor está entregando? Aleluia, não deixa nada interferir na tua intimidade com Deus. Não deixa nada matar, aleluia, a tua intimidade. Não deixa nada tirar de você a essência. Meus irmãos, precioso é a dor que me aproxima de Cristo. Poderosa, aleluia, e maravilhosa é essa dor que me aproxima de Cristo. Não adianta eu sorrir longe de Cristo. Não adianta eu dizer eu estou bem longe de Cristo, porque eu não vou estar. Sem Cristo a vida é vazia. É ilusão. É sofrimento, porque a gente acha assim, eu tenho tudo. E aquele tudo se torna em nada. Porque você tem tudo quando você tem amigo. E esse amigo não vai ser seu amigo, vai ser amigo daquilo que você tem. É amigo daquilo que você pode oferecer. Mas nunca vai ser seu amigo. Porque amigo não vai deixar você quando você precisa. Família não vai te virar as costas quando você precisa. Então a gente olha e a gente vê que a única que a gente tem e pode contar é Deus. Porque Ele, em todo tempo Ele está presente. Em todo tempo Ele está ali para te ouvir, mas a gente não fala com Ele. Aí louvado seja o nome do Senhor. Então, aí nessa noite, Deus, Ele está dizendo para nós, espera, seja paciente, porque eu estou chegando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nada vai ficar como está. Jesus está chegando e Ele vai arrancar tudo aquilo que é seta. Tudo aquilo que tramaram contra a tua vida, Jesus Ele está arrancando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Ele está ativando a sua vida espiritual. E você vai viver tudo
que Deus preparou para você. Você vai viver os sonhos de Deus. Você vai sair, aleluia, dessa terra, do esquecimento, terra do debar. Você vai sair desse deserto, deste vale. Deus vai curar você dessa enfermidade, mas o que Ele está dizendo hoje para ti, me siga. Deus está dizendo para você hoje, me siga. Coloca-te na posição que eu te coloquei, porque, aleluia, é necessário que tu lembres aonde eu te tirei. É necessário de que você olhe, aleluia, e veja tudo o que eu fiz. Como Deus trabalhou nessas vidas. Aleluia, como foi doloroso chegar até aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, quem sabe o que você sofreu é você e Deus. Eu não sei, ninguém sabe, mas Deus sabe. E se nós queremos a mudança, nós temos que aceitar a vontade de Deus. Porque se para Deus mudar, Ele vai ter que afastar alguém, ainda que doa, é necessário. Porque se está impedindo o teu crescimento, Jesus vai arrancar. Se está querendo que o teu ministério morra, acaba, que portas se fecham na tua vida, Jesus vai arrancar. Porque tem alguém perto de você que está te prejudicando. Você não vê, mas está te prejudicando. Você só vê a dor que está te causando. Você sente a dor. Você sente arder. Mas você não está vendo as maldades que há por trás do pensamento desse alguém. Você não está vendo a maldade que está no coração desse alguém. A luz aqui eu vejo o rosto, aqui na minha casa também eu vejo o rosto. Mas o que está no coração da minha família ou de alguém perto de mim, é só Deus que sabe. Então nós temos que vigiar, orar e estar atento. Não fazer nada porque estão me pressionando. Aleluia, pode ser, aleluia, mas é meu filho, ou é meu esposo, eu não sei. Ou é meu trabalho, eu não sei. Às vezes tem alguém me pressionando, te pressionando, só para você fazer algo, e esse algo dá errado, e depois vir te criticar. Vir te apontar. Aleluia, para ver até mesmo se você é demitido do teu trabalho. Para ver até mesmo se alguém fecha a porta para você. E Deus está te guardando, Deus está te alertando, Deus não faz nada sem avisar. Deus, Ele avisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós, como filhos, como os herdeiros da promessa, entende isso? Somos herdeiros de Cristo. Por que nós vamos querer ficar buscando migalha? O que é migalha? Algo que o homem pode fazer chorando. Às vezes vai te dar algo sem dó. Deus nem permite te abençoar. Por quê? Porque querem dar algo para você com dó, chorando, para dizer, só tem porque eu dei. Se não fosse eu, não tinha. Não. Deus não quer você vivendo debaixo de julgo, debaixo de humilhação. Você vai ter, porque o céu está te abençoando. Você vai ter para emprestar. Você vai ter para abençoar, porque Deus está te abençoando. É o céu abrindo sobre a tua vida. É Jesus levantando do trono para te surpreender. Aleluia, eu não sei, aleluia, o que você tem colocado na mão de Deus. Tem pessoas aqui que colocam as coisas na mão de Deus. Aleluia. E você mesmo não está servindo a Ele. Mas Ele tem ouvido você. Ele se importa com você. Ele se importa conosco, meus irmãos. A palavra de Deus fala assim que Deus, os olhos dele estão atentos. O ouvido dele está atento ao nosso clamor. Aleluia. E Deus, Ele responde a todos nós. Aleluia. Ele tem prazer em nos ouvir. Só que a gente que não fala com Ele. Então tem pessoas que recebem bênção porque mesmo vivendo um momento de rebeldia, ele tira um tempo para falar com Deus. Aleluia. E às vezes nós que estamos falando que servimos a Deus, esquecemos de tirar esse tempo. Né? Esquecemos de tirar o tempo para falar com Deus, de relacionar com o Espírito Santo. E às vezes as coisas vão bem na minha vida quando eu estou me relacionando com o Espírito Santo. Quando eu estou, aleluia, em intimidade com Ele, as coisas fluem. Quando eu busco o Senhor verdadeiramente com o meu coração, eu vejo a mudança. Aleluia, porque a gente tem que aprender a buscar o Senhor, independente dos dias maus ou dos dias bons. Aleluia, muitas das vezes a gente lembra do Senhor quando está doendo. A gente lembra do Senhor quando o celeiro está vazio. Mas quando o celeiro está cheio, quando está tudo bem, a gente não lembra, a gente não ora, a gente não adora, a gente não busca. Então, aleluia, se está doendo em mim hoje e algo me faz lembrar do Senhor, a dor me faz lembrar do Senhor, então essa dor é maravilhosa, porque ela me faz lembrar o que eu esqueci. E não era para ter esquecido. Jesus, ele tem que ser prioridade na minha vida. Jesus, ele é o meu Pai. Se ele me guardou e me sustentou para chegar até aqui,
Por que eu vou trocá-lo? Por que eu vou abrir mão dele? Por que eu vou trair ele? Aleluia, se ele não me trai, se ele não me despreza, se ele não me rejeita. Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus, nos ensina, Senhor Jesus, nesse momento, a abrir os nossos ouvidos e entender qual é o teu chamado, qual é o teu propósito nas nossas vidas. Senhor, nessa noite eu me coloco diante de ti e venho interceder o Senhor em favor deste homem, desta mulher, em favor desta causa, em favor dessa família. Eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha visitar cada coração. Visita, Senhor Jesus, essa pessoa que se encontra enfermo, Pai, leva a cura. Cura, Senhor Jesus, essa enfermidade, Senhor, no sangue, nos ossos, na coluna, essa dor de cabeça, essa dor na perna, Senhor Jesus. Vai repreendendo, meu Pai, toda a enfermidade, aleluia, alojada, Senhor Jesus, aleluia, no oculto. Coisas que nem a medicina descobriu, o Senhor vê. Eu oro, Senhor, meu Deus, em favor dessa causa da justiça. Eu oro, Senhor Jesus, meu Pai, em favor dessa pessoa, meu Deus, que se encontra acamada em um leito, em um hospital. Essa pessoa que está acamada dentro de casa, Senhor. Essa pessoa que não anda. Essa pessoa que não fala, que não pode ouvir. Eu intercedo ao Senhor, meu Deus, em favor dos teus filhos que estão aqui nesse momento, em favor daqueles também que não podem estar. Em favor daqueles que nem têm conhecimento, meu Pai, desta live. Eu oro, Senhor, meu Deus, em favor deste homem, dessa mulher que tem chorado, pedindo ao Senhor resposta, pedindo ao Senhor, meu Deus, um milagre, uma cura, a libertação da família, pedindo ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha abrir portas. Ainda, Deus, que muitas vezes nós olhamos e não vemos essa porta aberta, e eu creio que o Senhor já abriu. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já está operando um grande milagre. Eu creio, Senhor Jesus, que os 4 cantos dessa terra estão sendo visitados pelo Senhor. Tentaram impedir algo acontecer na vida do Pai dos meus irmãos, de perto, de longe, mas o Senhor é Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para ti, Senhor. Socorre esta alma cansada. Socorre, meu Deus, essa alma aflita. Esse coração angustiado traz alegria, Senhor. Essa pessoa que não sonha mais. Essa pessoa, Deus, que não sabe mais o que é ter paz, não sabe mais o que é ter alegria. Senhor Jesus, visita nessa noite. Visita o celeiro. Visita o ministério. Visita, Senhor Jesus, liderança, pastores, missionários, bispo, profeta. Visita, Pai, os teus filhos. Porque antes, Pai, de ser pastor é teu filho. Antes de ser missionário é tua filha. Antes, Senhor Jesus, de ser serva é tua filha, menina dos teus olhos, e tem chorado. Senhor Jesus, essa pessoa que está se sentindo esquecida, porque até a família esqueceu, está vivendo um abandono, está sendo desprezado, está vivendo debaixo de julgo, suportando humilhações, suportando, meu Pai, a dor da aflição, sem poder, Senhor Jesus, ter alguém para dividir. Eu oro, Senhor. Visita, Pai, essa pessoa agora. Pai, vai quebrando o cadeado espiritual. Quebra as cadeias espiritualmente, Senhor. Dá livramento para o teu povo. Traz a cura. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor restaure o casamento. Restitui, Senhor Jesus, a obra, Senhor Jesus, que o Senhor tem com cada um de nós. Essa obra, Senhor Jesus, que está atrasada na vida dos meus irmãos. Que teu Espírito Santo entra agora, Pai, com renovo, batiza com o Espírito Santo, restaura dons de língua, dons de visão, dons de profecia. Senhor Jesus, essa pessoa que não consegue mais orar, não tem força para orar, não tem força nem para sair da cama, visita agora, Senhor Jesus. Livra, Pai, de toda fofoca. Livra, Senhor, de toda falsidade. Livra, Senhor, de toda seta, de toda retaliação. Livra, Senhor, de tudo aquilo que oprime, de toda acusação. O Senhor é Deus. O Senhor, nosso Pai, o Senhor é santo. Nós erramos, nós falhamos. E muitas das vezes nós confiamos em quem nem é para confiar. Muitas das vezes, ó Pai, deixamos de falar contigo para falar com quem não se importa com nossa dor. E muitas das vezes, ó Pai, nos machucamos mais por não entender a tua vontade. Por desabafar com pessoas, ó Deus, que muitas das vezes não valoriza o nosso sofrimento, não se importa com a nossa história.
Senhor, eu oro a Ti nesse momento, visita os nossos jovens, visita, Senhor, as nossas crianças, visita os nossos pais, as nossas mães, Pai, cada família, cada lar. Visita, Senhor Jesus, o Teu povo nas ruas, no trabalho. Tem pessoas, Pai, que ainda nessa noite estão trabalhando de vigia, estão vigiando, estão cuidando de algo, de alguém. Visita, Senhor, essa pessoa que é acompanhante de alguém, dê ela sabedoria. Aleluia, dê ela unção, autoridade, Senhor, porque aonde o Senhor coloca os Teus é com propósito. O Senhor não abre portas em vão, é com propósito. Não é nós que apresentamos uns aos outros, é o Senhor quem nos apresenta. Então, Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha destravar vendas, que o Senhor venha destravar a vida financeira, que o Senhor venha destravar a vida espiritual, a vida, Senhor, ministerial, que tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, que seja arrancado. Repreende agora, Senhor, toda a fúria, toda a tristeza. Repreende, Senhor, toda a preocupação, toda a insônia, toda a dependência, Senhor, de medicamento. Repreende agora, Pai. Repreende essa dor que essa pessoa está sentindo nessa noite. Repreende toda a ansiedade, toda a depressão. Tudo aquilo, ó Deus, que vem como retaliação. Abate por terra agora e livra o Teu povo, meu Pai. Dê livramento nas estradas, dê livramento dentro de casa, dê livramento, Pai, no trabalho. Eu oro, Senhor, para que os Teus filhos recebam a graça do Senhor, recebam do Senhor, meu Pai, a virtude. Unge, Senhor, o alto da cabeça, traz vida, Pai, aleluia, cada fio de cabelo. Cabelo, Pai, aleluia, dessa mulher que tem caído. Aleluia, essa pessoa, Deus, que tem sentido fraca esses últimos tempos. Está sem força, Senhor Jesus, fortalece. Essa pessoa que está caída não tem força mais para levantar. Eu oro Teu Espírito Santo para que o Senhor, meu Deus, venha levantar, firmar a estrutura no Senhor. Porque tem a estrutura aqui, Pai, que esteve prestes a ceder, a desmoronar. Porque o fardo estava pesado demais. E eu oro-Te, ó Deus, em favor dessa pessoa que tem suportado a dor da ingratidão, suportado decepções, rejeições. Só Tu sabe, ó Deus, o quanto está doendo. Só Tu sabe as feridas que essa pessoa, Pai, está carregando agora. E eu oro, Senhor, Pai, faz justiça em favor dos Teus povos. Venha, ó Deus, nos congregar de nós mesmos, para que o nosso coração seja Teu, que a Tua vontade se cumpra em nós. Eu oro, Senhor, para que o Senhor preencha vazio, Pai, no fundo, no nosso profundo, vazio, Pai, na alma de cada um. Essa pessoa, Deus, que tem andado com um vazio tão grande, ao ponto de olhar e sentir que não é amada. Essa pessoa, Deus, que se sente, aleluia, desprezada. Essa pessoa que se sente como não tivesse valor nenhum. Que o Senhor visita agora, Pai, e muda a história. Provê o milagre, Pai, nesse celeiro vazio. Provê o milagre, Pai, aleluia, na conta bancária, Pai, que nesse momento não tem R$1. A pessoa, Deus, desejou algo nesse dia e não teve condições de comprar. Eu oro, Senhor, e profetizo que haverá mudança. E que essa pessoa, a partir de hoje, não vai mais pegar emprestado, mas vai ter para abençoar. Porque todo caminho é comum até o Senhor passar por ele. Pois aonde o Senhor passa, há milagre, a cura, a libertação, a transformação. Que o Senhor venha ressuscitar, Senhor Jesus, a nossa fé. Ressuscitar sonhos. Ressuscita, Pai, a nossa força de caminhar. Que nós possamos sentir saudade daquele tempo, Pai, que nós adorávamos em espírito e em verdade. Daquele tempo, Pai, que nós clamava e as lágrimas rolavam e o Senhor enxugava. Que nós possamos lembrar do quanto o Senhor é fiel. Mas nós, ó Deus, muitas das vezes somos ingratos. Mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor nos escolheu e tem nos guardado. Pai, graças nós Te damos por esse dia. Graças eu dou a Ti pela vida, Pai, dos nossos irmãos. E peço, Senhor, surpreende os Teus filhos, os 4 cantos dessa terra, que eles possam viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Recebam do Senhor tocar. Receba do Senhor, aleluia, autoridade. Receba do Senhor Jesus Cristo todas as bênçãos que Ele preparou para você. São bênçãos que você não pediu. São bênçãos que você nem sequer imaginou e não sonhou. Porque você não consegue mais sonhar. A dor que você sente é tão grande que você não consegue mais sonhar. Você não consegue mais sorrir. E muitas vezes você chega em frente ao espelho e fala: Senhor, aleluia, às vezes eu não me reconheço. Aleluia, porque eu queria voltar a ser como eu fui antes. Mas eu hoje, Pai, olhando para o espelho, eu não consigo nem me reconhecer.
Aleluia, você sente falta de algo. Aleluia, você está vivendo pela metade. Mas Jesus vai completar essa metade que falta em você. Jesus vai completar, aleluia, essa metade que está faltando na tua vida. Tem coisas que eu não posso fazer, meus irmãos. Eu posso interceder por você, mas a obra quem faz é Ele. É Ele que vai te honrar. É Ele que vai te surpreender. É Ele que segura nas tuas mãos e diga: não tema, porque eu te ajudo, eu sou contigo. Aonde tu colocar a planta dos pés, ali eu estarei. É só clamar-me e eu lhe responderei. Clama porque Deus vai te responder. Clama porque Ele tem prazer em te ouvir. Aleluia, clama porque o teu milagre está chegando. Aleluia, e vai faltar palavra para agradecer ao Senhor. Ainda que muitas das vezes pessoa perto de nós não nos entende. Ainda que você não é entendido, não é compreendido. Ainda que você sofre calado. Ainda que, aleluia, muitas vezes você está num lugar onde nem os teus te visitam. A presença do Espírito Santo é contigo. O Espírito Santo, ele te visita. Ele supre as tuas necessidades. Aleluia, agindo Deus, quem impedirá? Então descansa o teu coração. Receba do Senhor o teu milagre. Receba do Senhor a couraça da justiça. Receba do Senhor o sapato de fogo. Receba do Senhor Jesus a espada que Ele te dá nessa noite. Para você ir, aleluia, aonde Ele mandar. Usa a espada que Deus te deu. Faça o que Deus colocou no teu coração, porque no momento em que eu orava, o Espírito Santo de Deus ministrava algo com você e na tua casa. Deus colocava algo no teu coração. Eu não sei o que é, mas você sabe. Faça o que Deus colocar no teu coração. Não se sinta constrangido. Aleluia, faça. Faça em silêncio. Faça você e Deus. Tem coisas, aleluia, que eu faço, aleluia, que ninguém precisa saber. Tem coisas que eu faço que a minha casa não precisa saber. Aleluia, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então faça, Deus e você. Deus, eu senti de fazer isso. Eu vou fazer porque foi o Senhor quem mandou. Foi o Senhor quem me tocou. Eu não sei como é a vida de fulano. Eu não sei como é a vida de ciclano, mas o Senhor tocou no meu coração de fazer isso por alguém e eu vou fazer. E sabe por que, irmão? Que a gente tem que fazer o que Deus manda. Mesmo que a gente tenha pouco, dividir com alguém ou abençoar, orar para alguém. Eu não sei o que Deus colocou no teu coração. Quando a gente faz por alguém, a gente está fazendo por nós mesmos. Sabe por quê? Porque você faz para o Senhor, Ele está fazendo por você. E quando você está cuidando daquele que Deus está mandando, Ele está trabalhando a teu favor. Então, só descansa. Aleluia, do que Deus colocou no teu coração. Aleluia. No momento, aleluia, você pensou: Deus, mas será que é coisa da minha cabeça? E você sabe que você pensou isso. Não. Foi o Senhor. Aleluia. E através de que Deus colocou no teu coração para fazer, Ele vai abrir uma porta também muito grande na tua vida. Aleluia. E Ele está te entregando aí, ó, a chave da vitória. Ele está te entregando aí a chave do teu milagre. Toma posse. Aleluia, para quem crer, toma posse. Você não ficou acordado até agora em vão. Você não chegou aqui por acaso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você veio porque Deus te trouxe. Você está aqui porque o Senhor falou: não vai passar de hoje, eu vou ter que falar com meus filhos. Eu vou entregar, eu vou honrar. Aleluia, porque está achando que está demorando. Está achando que eu esqueci. Eu jamais esquecerei dos meus. Aleluia, Deus não desistiu de você. Deus não te esqueceu nem sequer por um minuto. Ele tem tudo preparado. Ele vai te entregar aí a bênção. O socorro vem de Deus. Aleluia. E você vai ter uma alegria que você faz tempo que você não tem. Jesus está trazendo alegria ao teu coração. É vida nova. Em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. E se você crer, você vai receber aí teu milagre. Saiba que você é importante. Você é especial. E Jesus te ama. Jesus, Ele cura as tuas feridas, a tua enfermidade. Jesus, Ele te visita nessa noite. Ele supre a tua necessidade. E não te preocupa com os teus. Porque os teus estão na mão do oleiro. Deus está cuidando. Não te preocupa. Dorme tranquilo. Tira a preocupação do teu coração. Porque a preocupação é tão grande que você não dorme. Aleluia, fica preocupado em chegar a mal notícia aí. Deus está dizendo: tira as preocupações de lado, porque dos teus cuido eu. Da tua casa cuido eu, porque eu não perdi o controle. Eu estou no controle da tua vida.
Eu estou no controle do teu ministério. Eu estou no controle, aleluia, da tua casa, deste barco. Eu estou no controle das tuas finanças. Eu estou no controle da tua empresa. Eu estou no controle, aleluia, da porta que tu pediste, eu vou abrir. Tenho eu a chave, mas eu quero que tu volte a olhar para mim. Aleluia, eu quero que tu volte ao primeiro amor. Aleluia, aonde você parou, Deus está te convidando a voltar. Aonde você parou, não sei o que você deixou lá atrás. E você deixou algo que foi Deus que te deu lá atrás. Volta. Toma posse daquilo que você abriu mão lá atrás. Daquilo que você deixou lá atrás. Porque tem algo na tua vida que está atrasado, está pendente. E você sabe o que você precisa fazer. E você estava esperando a resposta de Deus. Deus está te respondendo agora. O que Ele te deu é teu. Você vai chegar do outro lado com aquilo que o Senhor te deu. Eu não sei o que é, não sei se é alguém, eu não sei se é coisas materiais, mas Deus falou para você. Aonde você parou, você volta e pega tudo aquilo que você deixou lá atrás. Foi o Senhor quem te deu. E muitas vezes você, aleluia, ficava ali, às vezes você olhava e pensava, não pode ser. Eu estou cansado dessa vida. Eu cansei desse sofrimento. Não é sofrimento quando alguém nos convida para orar. Não é sofrimento quando alguém está nos aconselhando. Não é sofrimento quando alguém está se importando conosco porque não quer ver a gente mal. Só que a gente não entende os cuidados de quem a gente coloca perto da gente. Às vezes tem alguém orando pela gente, a gente acha que está incomodando. Às vezes tem alguém falando de Deus pra gente, a gente acha que está tomando nosso tempo. Não, irmãos. Quando a gente está na presença de Deus, a gente está guardado, a gente está sendo curado, a gente está recebendo livramento e a gente não imagina como Deus trabalha na nossa vida. E Deus está trabalhando por você. Deus está agindo por você. Nessa peleja, tu não tem que pelejar. Aleluia. Deus está indo aí, ao teu encontro. Receba aí o abraço do Espírito Santo e durma tranquilo. Tenha uma semana abençoada pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastora Débora, receba o abraço do Espírito Santo. Cada um de vocês são vasos, varão valoroso. Fica com Jesus. Descansa o teu coração. E silêncio. Deixa ele trabalhar. Ele sabe o que ele está fazendo. Amém?